Natural da Vila do Topo, o Dr. Jorge Silva vive atualmente em Viseu. Em Coimbra, na cidade dos estudantes, foi formado em Medicina e ao longo dos anos por Portugal continental fez e faz a sua vida. Entre memórias do seu percurso ligado à saúde, entre Portugal e os Açores e entre o passado e o presente, deu-nos a conhecer um pouco sobre como é estar ausente da Ilha de São Jorge, nunca esquecendo o berço que nasceu. Nasci, portanto, aí fiz a minha infância, a escola primária, portanto, até ao segundo ano do antigo liceu, não é? Foi feito aí, não havia mais ensino nessa altura, portanto, em São Jorge, e a partir do segundo ano fui para o Faial, para o Liceu da Horta, onde fiz depois, desde o terceiro até ao sétimo ano, não é? Chegada a essa altura, punha-se a questão, eu gostava muito na altura de fazer o curso de Medicina. Não era fácil, por razões económicas dos meus pais. Os meus pais tinham uma mercearia, portanto, aí, no Topo. O Topo hoje tem muito menos gente, mas na altura ainda tinha alguma, mas mesmo assim, lembro-me que havia 3 mercearias aí na altura. Não era fácil economicamente para o meu pai suportar o estudo aí no continente. Eu tanto insisti com ele, porque a vontade de facto era muita. Os meus colegas de liceu tinham vindo para Coimbra. Coimbra era a minha referência na altura, embora a maior parte dos estudantes de São Jorge acabem por ir para Lisboa, eu tinha Coimbra como referência. E depois de muita insistência lá convenci o velhote a deixar-me vir para Coimbra, não é? Fiz depois o exame de admissão, porque na altura não era assim tão bom estudante como isso, e portanto tive que fazer a admissão, portanto, na Universidade de Coimbra, ou na Faculdade de Medicina. Consegui vencer essa primeira etapa e pronto, e a partir daí foi fazer o curso de Medicina, que fiz sempre, sem qualquer anomalia, e lá acabei, já lá vai uns aninhos, em 1978. Já tinha tudo preparado, inclusive para ir para o Hospital de Angra. A minha mulher tinha feito o curso de Direito, já tinha inclusivamente, portanto, patrono para fazer o estágio também em Angra, com, na altura, Dr. Monjardino, mas por várias razões as coisas não correram bem, e eu, entre a minha terra e a terra dela, que é Viseu, optei por vir para Viseu, e cá estou, desde 1978 em Viseu. Já tenho praticamente só alguns primos aí, já todos foram, mas a ligação a São Jorge é muito grande. Todos os anos lá vou, mais dias, menos dias, mas vou sempre a São Jorge. A maior parte das vezes ficava no Topo, outras vezes não, mas lembro-me de ficar, por exemplo, nas Velas ou nos Lima, todos os dias ia ao Topo, até porque pronto, tinha sempre grandes solicitações para as nossas comidas tradicionais, de que eu gosto muito e que aqui, enfim, não consigo ter. Recordemos que eu acabo o curso em 78, é na altura que está para começar o Serviço Nacional de Saúde, e portanto as gerações de médicos que foram formados nessa altura participaram muito no princípio desse serviço, nomeadamente uma coisa que também existiu aí nos Açores, que era o serviço médico à periferia, em que os médicos, depois de fazer o seu estágio, iam até junto das populações. A saúde na altura era muito má, muito pouca disponibilidade médica. Eu lembro-me, aí em São Jorge, nomeadamente no Conselho da Calheta, havia um médico, não é? Que na altura era o Dr. Malheiro, que, engraçado, me tratou muitas vezes quando era pequeno, e que acabei por ser o médico dele aqui em Viseu, porque ele depois acabou por ter ligações aqui a Viseu, por casamento, veio viver para cá, e é engraçado que acabei, um dia fui chamado para um domicílio, e quando lá cheguei era o Dr. Malheiro, que me tinha tratado quando era pequenino. Foi engraçado. Mas dizia eu que, portanto, fui trabalhar, portanto, para um concelho aqui perto de Viseu,
e depois acabei por fazer entrada, portanto, na especialidade. A especialidade que eu escolhi foi aquilo que me sentia mais apto e que me dava mais prazer trabalhar, que era junto das pessoas, e então optei por ser clínico geral, médico de medicina geral e familiar, como hoje é chamado, e aqui vim para Viseu e trabalhei muitos anos no Serviço Nacional de Saúde. A dada altura considerei que o Serviço Nacional de Saúde começava a ser desvirtuado, estava-se a fazer transformações que não tinham nada com aquele espírito inicial em que eu tinha participado e, portanto, acabei por abandonar a função pública portanto, começar a fazer medicina privada só, e assim cá estou hoje ainda a fazer a medicina privada. Com muito gosto, muito ligado às pessoas, mas ficou-me sempre um amargo de boca porque gostava muito de ter trabalhado em São Jorge. A resta já não terei idade de certeza para o fazer, até porque tenho ligações aqui, tenho uma empresa, portanto, aqui de medicina, ligada à medicina, e não é fácil libertar-nos disso, mas se algum dia tiver a sorte disso acontecer, poderemos falar pessoalmente depois na altura. Se calhar não vou recordá-los todos e peço desculpa à família porque muitos deles já não existem, peço desculpa à família se não os referi todos, mas lembro-me do Sr. Germano Reis, que era por acaso meu padrinho, e a Dona Helena, a mulher, minha madrinha. Lembro-me lá, o Sr. José Marcos, que era uma figura típica daí na altura, e com o seu companheiro de trabalho, o Sr. José Marcos, que era o pai da Orlando, não é? Portanto, e que tinha como companheiro de trabalho o Sr. Estrolano, que era um velhote que gostava de beber uns copinhos e que tinha o seu burranão, que eu nunca me esqueci. Sei lá, figuras típicas, como eu trabalhava, quando ia de férias, trabalhava sempre lá na mercearia Itasca, que aquilo era a mercearia Itasca, que na altura era na casa onde hoje mora o Eduardo Orba, né? Era ali a mercearia, que depois, passados uns anos, o meu pai resolveu inovar, veio uma vez, saiu lá de São Jorge e viu os mini-mercados que começavam a aparecer na altura, e então resolveu inovar e fazer aquilo que hoje é o Mercadinho da Vila, onde está a funcionar aquilo que era a antiga mercearia do meu pai. Portanto, mestres que fizeram isso, lembro-me de João Natal, que morreu há pouco tempo, o Sr. Sabino, eu sei lá, quer dizer, tanta gente, figuras típicas da Tasca, que era aí que eu gozava muitas vezes com coisas que lá passavam, por exemplo, João Hipólito, o Tio João Grande, que era uma figura, uma senhora muito pobre, que morava perto aí da mercearia na altura, e que era uma figura muito típica daí. Agora não me vem à cabeça assim mais ninguém, mas tanta gente que eu recordo ainda hoje com muita saudade. Eu ainda me lembro de servir vinho, era nos barris de 100 litros, a gente ia lá tirar e eles bebiam uma caneca era 3 copos daqueles por 1 litro, mas é que está a ver quanto é que se bebia, digamos, ali à noite, não é? Era engraçado ver isso, não é? O dia da formatura, conseguir fazer logo, portanto, fazer o curso sem chumbar nenhum ano, acabar logo na primeira época. Eu considero-me sempre que nunca fui um bom estudante, não é? Acho que devia ter sido um melhor estudante, mas enfim, eu tinha outras coisas para fazer, vivia a vida também para além dos livros, e portanto fazer logo na primeira época a formatura, portanto foi muito bom para mim, foi um dia muito feliz. Depois já há dias felizes ao longo da vida. O meu primeiro dia de trabalho sozinho, digamos assim, já sem ser tutelado por ninguém, o dia do meu casamento, o dia do nascer do meu primeiro filho, sei lá, há dias muito bons na vida, não é? Que eu recordo felizmente com muito agrado. Olha, em relação à saúde de Açores, eu não conheço muito bem a realidade, conheço a vista de fora e não de dentro, não é?
Ou seja, vou ouvindo relatos de coisas que se passaram, episódios que se passaram por aí, nomeadamente em São Jorge, o que me parece que, de facto, a saúde não será a melhor que se poderia, ou aquela que se deveria prestar às pessoas. Não quero alongar muito aí, porque corro o risco de ser incorreto por não ter um conhecimento direto. Sei que há muitas faltas, o topo não tem uma assistência médica regular, e, portanto, a dificuldade, embora eu perceba que o facto de se viver numa ilha condiciona muito as condições de saúde, aquilo que se pode prestar em termos de saúde às pessoas, é o estar longe de um hospital, ter centros de saúde que foram durante muitos anos, agora foram de alguma maneira remodelados, mas com más condições, e depois fundamentalmente sempre a falta de médicos, não é? É preciso irem médicos de fora, até de outras nacionalidades para aí, não estão radicados aí, quer dizer, vão aí transitoriamente, e portanto isso condiciona muito a saúde dos Açores. Em relação, portanto, à saúde em geral e à saúde no continente, vamos lhe chamar assim, neste momento estamos numa época dramática, com muitas urgências fechadas ou parcialmente fechadas, com especialidades em falta, portanto, sobretudo nos períodos da noite. Temos muita falta de médicos, e eu vejo, por aquilo que é a minha atividade hoje, que o Serviço Nacional de Saúde não consegue responder às necessidades das pessoas. Pelo número de pessoas que vai recorrendo, por exemplo, aos meus serviços e da clínica onde trabalho, percebe-se que as pessoas não têm resposta, portanto, no Serviço Nacional de Saúde. De maneira que estamos a atravessar uma fase muito complicada em termos de saúde, com uma grande falta de médicos, sobretudo de algumas especialidades. Economicamente as coisas, por um lado, parecem muito bem, e apregoa-se que estão muito bem, mas depois não há dinheiro para a saúde, isso nota-se perfeitamente, e portanto eu não vejo neste momento a saúde com uns olhos assim, uma vista muito boa da saúde. Ou seja, acho que vamos passar uma época muito difícil em termos de saúde. Espero que as coisas se componham e que quem governa perceba que a saúde é um bem básico para as pessoas. O comer, a casa e a saúde são coisas fundamentais na vida das pessoas, e se repararmos, tudo isso neste momento está um bocado em causa. Por exemplo, a nível da habitação, portanto, devido ao preço das casas, e o preço das casas aumenta porque há muitos estrangeiros a viver para Portugal neste momento. Que tem dinheiro para comprar as casas, compram-os, e depois quem lá mora fica sem casa, como é lógico, porque depois não tem dinheiro para enfrentar o preço das rendas, não é? Mesmo em relação aos estudantes que vêm daí hoje em dia, é um preço caríssimo para eles terem um quarto, não é? Para poderem estudar. E portanto há uma série aqui de dificuldades neste momento grandes, mas e para voltar à saúde e não sairmos do tema da saúde, julgo que vamos ter uns anos bastante complicados. Em termos dos Açores, embora eu tenha, portanto, a autonomia permite algum funcionamento um pouco diferente daquilo que é aqui no continente, mas também sem ovos não se fazem omeletes, não é? E, portanto, como não há oferta, portanto, médica, eu percebo que também aí, seja qual for o governo, seja a vontade das pessoas, não é fácil conseguirem dar uma saúde plena e com qualidade, portanto, aos açorianos. E então São Jorge, nesse aspecto, é uma coisa que me faz muita impressão, porque é uma ilha isolada e, portanto, sem de facto um hospital, por pequenino que fosse, com várias especialidades, eu julgo que as pessoas continuarão a ter muitas necessidades em termos de saúde. Desce da serra, beijar o mar, nos teus encantos. É evidente que o topo sobressai, minhas raízes estão aí, conheço muito bem as coletividades, as filarmónicas, por razões
históricas e familiares, estou ligado a uma das filarmónicas em Topo mais do que a outra, embora defenda que elas não devem deixar de existir as duas. Já tive em tempos a ideia de que com tão pouca gente aí teria que haver uma união das duas filarmónicas, mas é engraçado porque eu percebo que a rivalidade que havia quando eu era jovem aí, ainda hoje continua a existir. Por muito poucas pessoas que aí haja, elas vão se mantendo e a rivalidade existe, não é? Embora hoje eu acho engraçado porque as pessoas até frequentam uma e outra, entram numa e noutra. No meu tempo não era assim. Eu posso lhe dizer que ainda hoje nunca entrei no Clube União. E também já cá dita qual é a minha simpatia, mas de qualquer maneira nunca, porque aquilo foram lutas antigamente, o meu pai viveu, aliás ele foi um dos fundadores da Recreio de Pence, e portanto eu fui sempre muito marcado por isso, não é? E eu estava proibido lá entrar, não é? De maneira que, e pronto, e ao longo do tempo também nunca calhou lá entrar, embora seja bastante amigo de pessoas lá, e até pessoas da minha altura de jovem aí, a Maria João Reis, que é médica também, portanto, que é natural daí, que está em Lisboa, a Ana Reis, que aí vai muita vez, sei lá, eram pessoas muito amigas minhas com quem eu convivia, mas convivíamos com a devida distância. Mas acompanho muito o que se passa por aí, estou sempre a ver, desde as suas notícias a outras coisas que vou sabendo, e aproveito para lhe agradecer o trabalho que tem, porque é a maneira, para quem está fora, no dia a dia, saber o que é que está a acontecer, não é? Desde as festas populares até às notícias de caráter político, qual foi o secretário que aí foi, qual foi o deputado que falou sobre isto ou sobre aquilo, é muito importante para quem está longe tentar pelo menos minimamente acompanhar, e eu tento fazer isso, não é? Da calheta para baixo, nunca, porque eu vivi numa altura em que o isolamento em relação, portanto, às velas era muito grande. Hoje em dia não é assim, mas na altura levava-se não sei quanto tempo a chegar na caminhonete do Sr. José Pinto até às velas, não é? De maneira que não acompanho tão bem, até porque não tenho muita gente conhecida, tenho alguns amigos, mas estou um pouco mais longe. Agora, do Conselho da Calheta e sobretudo do Topo acompanho essas coisas, o Espírito Santo, essas coisas todas continuam cá dentro, não é? E acompanho-as e tenho pena de não as viver. Eu não acrescentaria mais nada, portanto, a não ser mandar uma saudação especial para todas as pessoas aí do Topo, muitas já não me conhecem. Eu chego aí, de facto, olho para as pessoas e também não as conheço, são muitos anos, são gerações já, mas de qualquer maneira, para aqueles que eu conheço e que me conhecem, e para todos os outros, uma saudação especial, e que lutem sempre pelo Topo, não deixem morrer o Topo. Acho que houve uma fase em que o Topo parecia que desaparecia, hoje em dia tenho mais alguma esperança, mas mesmo assim é de facto um cantinho muito longe, está muito longe do poder, e se não houver aí pessoas que se dediquem a lutar pelo Topo, reivindicando junto do poder e tudo, com tão pouca gente que existe hoje em dia aí, as famílias cada vez mais pequenas, depois o fenómeno da imigração que aí é sempre muito forte, né? Leva muita gente, e eu percebo, vão procurar melhor qualidade de vida, mas é importante que as pessoas, aqueles que ainda aí estão, e jovens que estão, lutem para que o Topo não morra, digamos assim. Neste espaço, pretendemos recuperar histórias, vivências, memórias e tradições, e nesta entrevista destacamos o conselho de reivindicar mais e melhor pelo nosso cantinho, que é o Topo.